turma! Como vocês estão hoje? Todos estão bem? Eu espero que sim. A Prof. Neia está bem, com muita saudade de todos vocês, torcendo para que todos vocês estejam bem aí onde vocês estão e que estejam aprendendo de alguma forma, né? Vamos à aula de hoje, então? Na aula de hoje de matemática, nós vamos corrigir a atividade sugerida pela Prof. na aula passada, no livro. E nos slides a Prof também deixou a correção ou uma sugestão, né, do problema que vocês deveriam construir, certo? Então, corre lá, corrige, se você já corrigiu. Vamos então acompanhar aqui com a Prof a correção do livro e o nosso assunto de hoje. Vamos lá então? Lápis, livro na mão e borracha também, que vamos precisar. A matemática me ajuda a ser um praticante de esportes. Isso mesmo. Quem não gosta de se exercitar, de correr, de competir e ao mesmo tempo de se divertir? Isso tudo é esporte, que por definição são jogos ou outras atividades que envolvam algum tipo de exercício físico. Praticar esportes é um bom hábito para nos mantermos saudáveis e felizes. Conheça alguns dos vários esportes que você pode praticar. Nós temos o basquete. Como funciona o basquete? No basquete participam 10 jogadores, 5 em cada time, e o objetivo do jogo é acertar a bola na cesta. A pontuação depende da distância do arremesso. As cestas feitas de uma distância maior valem 3 pontos, a cesta comum vale 2 pontos e os lances livres valem apenas 1 ponto. E no judô? O judô é uma arte marcial praticada como esporte e tem como filosofia integrar corpo e mente. A meta do esporte é derrubar ou imobilizar o adversário. O judoca imobilizado tem 30 segundos para voltar ao combate, caso contrário, perde a luta. O judô é uma luta de defesa pessoal, por isso não são permitidos socos ou chutes. E a natação? A natação estimula o movimento, quase todos os músculos do corpo. Os estilos mais comuns da natação são o crawl, quem faz natação sabe falar melhor que a prof, né? O peito, borboleta e costas. As provas mais comuns são 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800, 1.500 e revezamentos de 4 por 100 e 4 por 200 metros. Beleza? Que legal, né? Informações sobre esportes. E junto temos também números que equivalem a medidas, né? Metros. O que mais que nós temos aqui também? Os pontos, né? Que é quantidade. Aqui 30 segundos. 30 segundos seria o quê? 30 segundos apenas, né? Não são minutos. É menos ainda. 30 segundos seria a metade de 1 minuto. Nossa, né, prof? Isso mesmo. Analise, então. Muitas pessoas com deficiência praticam esportes. Basquete, judô e natação, por exemplo, estão presentes nos Jogos Paralímpicos. Você conhece alguém que tenha deficiência e pratica algum esporte? O livro traz para nós a imagem da judoca Lúcia Teixeira, de azul, né, do Brasil, e a Yana Cherniak, da Ucrânia, durante uma disputa da medalha de ouro nas Paralimpíadas do Rio de 2016. As Paralimpíadas são exatamente para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Vocês conhecem alguns atletas que brigam pelo Brasil nas Olimpíadas? Então, eu vou mostrar para vocês alguns deles, tá? 21 atletas para a gente conhecer. No atletismo, nós temos o Felipe, né, que corre, ele tem deficiência, ele perdeu a visão devido a um problema. No basquete, em cadeira de rodas, nós temos a Lia Maria Soares Martins, ela é paranaense, mora aqui bem pertinho de nós, né, amputou a perna e agora briga pelo Brasil aqui nesses Jogos Paralímpicos. Temos também o bocha, que é o Maciel Souza Santos, ele é cearense, nasceu com paralisia cerebral e aí começou a praticar bocha e está aí competindo nas Olimpíadas. Na canoagem, o Luiz Carlos Cardoso, olha só, ele é piauiense, tem 25 anos, descobriu também que tinha um parasita,
que havia se alojado em sua medula e o que deixou paraplégico. Então, ele começou a fazer esse esporte e compete também pelo Brasil. Ó, tem alguns ouros muito legais, né? Temos também o ciclismo de estrada, que é representado pelo atleta Lauro César Mouro, é paulista. Ele nasceu com uma deficiência na perna esquerda, na qual os pés é virado para dentro, e aí ele participa e faz essa competição de ciclismo. No esgrima, em cadeira de roda, nós temos o Giovanni Silva, ele é gaúcho, perdeu os movimentos ao reagir a um assalto e levou um tiro, e participa das Paralimpíadas também. No futebol de 5, nós temos o Ricardo Steinmetz Alves, o Ricardinho, ele é gaúcho, e aos 8 anos de idade ele ficou cego, porque depois de lutar por 2 anos contra um deslocamento da retina. Então, ele participa de futebol de 5, que é futebol para cegos. Que legal, né, gente? Temos no futebol de 7 o Marcos dos Santos Ferreira, ele é mato-grossense, ele é o capitão da seleção brasileira de futebol de 7. Ele tem paralisia cerebral desde que nasceu e participa das Olimpíadas. No Guabol. Não sei se a prof está falando certo esse nome, mas nós temos a Victoria Amorim, do nascimento. Ela é carioca, ficou cega aos 11 anos por causa de uma atrofia no nervo óptico, nos olhos, né? E começou no Guabol. Nossa, enrolei agora, né, gente? Me perdoem, mas a prof não tá conseguindo ler direito essa palavra aqui. É em inglês, né? A prof é português. Vamos pedir para a teacher como que se pronuncia essa palavra, ela vai nos ajudar. E desde então, a Victoria faz parte da equipe brasileira nesse tipo de competição. No halterofilismo, nós temos a Maria Rizonaide. Olha só, é potiguar, nascida em Natal. Ela tem acondroplasia, popularmente conhecida como nanismo. Ela é pequenininha. Quando criança precisou enfrentar o preconceito. Que triste, né? Mas é uma gigante no levantamento de peso. Olha só que legal. No hipismo, temos o Sérgio Froes, que é brasiliense, nasceu também com paralisia cerebral, por falta de oxigenação na incubadora, e também perdeu os movimentos dos braços. Mas está aí, competindo pela Seleção Brasileira Paralímpica de Hipismo. No judô, o William Silva de Araújo, ele é carioca. Ele perdeu a sua visão aos 10 anos, quando brincava com uma espingarda de chumbinho. Olha só que perigo. E atirou acidentalmente contra o próprio rosto. E hoje, então, compete pelo judô, representando a seleção brasileira. Na natação, nós temos o Daniel de Faria Dias. O Daniel, ele é paulista, ele nasceu com uma formação congênita dos membros superiores, né, e da perna direita, mas é um nadador fantástico, que traz muitas medalhas para o Brasil também. Temos no remo a Josiane Dias de Lima, ela é catarinense, olha só que legal, gente, conterrânea aqui do nosso estado. 2 anos depois de se formar em educação física, ela sofreu um acidente de motocicleta e atrofiou a perna esquerda. Então, a partir daí, começou a praticar remo e agora compete representando o Brasil também nesse esporte. O rugby, em cadeira de rodas, nós temos o representante Alexandre. No tênis de mesa, a Kátia Cristina da Silva, ela é ex-jogadora de futebol, se acidentou também, né? No tênis de mesa, em cadeira de roda, a Natália Maiara. O tiro com arco, a Jane Carla Rodrigues, que também ela teve poliomielite, prejudicou seus movimentos dos membros inferiores e hoje compete. No tiro esportivo, o Geraldo von Rosenthal, é gaúcho, nasceu com síndrome de Poland e não tem musculatura peitoral do lado direito, o que prejudica a mão. Mas mesmo assim, olha o esporte que ele pratica e é um grande campeão também.
No triatlo, o Fernando Aranha Rocha, ele é paulista, nasceu também, teve uma poliomielite aos 4 anos, o que deixou sem movimento das pernas, mas olha só como ele encontrou um modo de superar isso e compete sendo um grande esportista. No vôlei sentado, a Janaína Petit. E só, né? Então, no vôlei sentado, Janaína Petit Cunha, que é mineira e faz parte do vôlei. Ela foi atropelada aos 18 anos e perdeu a força muscular na panturrilha e nos quadríceps. Em razão disso, começou a praticar o vôlei sentado. E olha que interessante, né? Todos encontraram uma forma de driblar a deficiência e procuraram no esporte um meio de continuar com as suas carreiras, né? E com certeza estão fazendo grande sucesso. Então, não podemos desanimar por qualquer coisa, né, gente? Questão de número 2. Você pratica algum tipo de esporte? Em sua opinião, é importante praticar esportes? E por quê? Com certeza é importante praticar esporte para manter o nosso corpo saudável, para ter um bom desenvolvimento dos nossos músculos, que nós já aprendemos, né? Para os nossos ossos crescerem saudáveis também, né? Número 3. Em uma partida de basquete, o time de Úrsula marcou 11 cestas de 3 pontos, 18 cestas de 2 pontos e 5 cestas de 1 ponto. Complete a tabela e descubra o total de pontos marcado pelo time de Úrsula. O que nós vamos fazer? Multiplicar. Vamos utilizar a multiplicação para descobrir como. Vamos lá. Corrigindo, então. O valor da cesta, 1. Ela marcou 1 ponto para uma cesta. Aliás, ela marcou uma cesta que valiam. Não, para eu estar confundindo, né? Desculpa. Vamos lá, então. Aqui está o valor da cesta e aqui está um número de cestas marcadas. E aqui um número de pontos. Isso, prof. Muito bem. Então, agora vamos lá. O valor da cesta, 1. O número de cestas marcadas, 5. Então, o número de pontos vai ser 5, porque multiplicamos 5 vezes 1, 5. Perfeito. Agora, 2 cestas, número de cestas marcadas, 18. Agora, nós temos que multiplicar 2 vezes o 18, ou 18 vezes o 2, para chegar ao resultado da pontuação. E chegamos, então, ao resultado de 36. Como que ela fez esse cálculo, gente? Multiplicando. Como aqui nós multiplicamos um número, beleza, né? Mas aqui nós multiplicamos uma dezena. Como que ela fez? Ela fez o seguinte, ó. 2 vezes 8, 16. Então, ela colocou a unidade aqui, a dezena lá em cima. E depois ela multiplicou as dezenas. 2 vezes 1, 2. Mais 1 é de cima, 3. 36. Ou vocês poderiam fazer também com adição, né? Adicionar 2 vezes o número 18, que também chegaria ao mesmo resultado. Assim, também descobriríamos para as cestas seguintes, 3 cestas, aliás, 3 pontos para um número de 11 cestas, né? Então, vamos multiplicar 3 vezes o 11 é igual a 33. E depois, no final, nós temos mais uma pergunta. Complete a tabela e descubra o total de pontos marcados pelo time de Úrsula. Então, agora nós temos que adicionar todos esses números aqui, que é o número de pontos que a gente acabou de descobrir. Então, adicionando 5 mais 36 mais 33, chegamos a um valor total de 74. Porque sempre que um problema pede para mim o total, eu vou adicionar tudo mesmo, tá? E a última questão. O Michael Phelps, nadador da equipe dos Estados Unidos, ele possui 28 medalhas olímpicas, das quais 23 são de ouro, conquistadas até 2016. Uma das provas disputadas por ele foi a de revezamento, 4 por 100 metros livre, realizada em equipe. Sabendo que a piscina olímpica tem 50 metros de comprimento e que cada um dos 4 atletas que participam desta prova nadam 100 metros. Quantos metros ao todo a equipe nada nessa prova? E aí, gente, o que vocês fizeram aí? Vocês multiplicaram? Vocês adicionaram? O que nós vamos fazer? Vamos precisar fazer uma multiplicação ou uma soma.
Se cada um dos participantes, são 4, certo? Ó, 4 atletas que participam dessa prova, nada 100 metros. Então, vamos multiplicar ou adicionar 4 vezes o número 100 ou 100 vezes o 4, que aí nós vamos obter uma multiplicação ou uma adição, chegando ao mesmo resultado. Como vocês a prof não ensinou vocês ainda a fazer cálculos de multiplicação, vocês deveriam somar, né? 100 mais 100 mais 100 mais 100. E aí, somar tudo. 0,04. Certo? Porque a multiplicação é algo que nós vamos aprender agora. Vamos lá? Prontos para aprender multiplicação? Eu imagino que sim. Tabuada na ponta da língua, professora, todo mundo vai conseguir entender e vão conseguir fazer as atividades de multiplicação. Então, nós temos lá o nosso tema 2. E o tema 2 é estratégias de cálculo. Nós vamos começar com a multiplicação sem reagrupamento. Ou seja, vocês lembram da adição sem reagrupamento? É quando nós não precisamos colocar a dezena lá em cima, a unidade ali embaixo, o que restou lá em cima, a unidade ou dezena embaixo. Quando nós somente somamos ou adicionamos sem precisar fazer aquelas trocas, né? Então, nós vamos começar também a multiplicação sem esses reagrupamentos, sem essas trocas, certo? Então, vamos lá. A Melissa foi viajar e tirou muitas fotos. Agora vai organizá-las em álbuns. Então, aqui está uma imagem da Melissa, das fotos que ela tirou. E aí, o livro diz para nós. Em cada página do álbum, cabem 4 fotos. Se um álbum possui 12 páginas, quantas fotos cabem nesse álbum? Veja as 2 maneiras utilizadas por Melissa para calcular 12 vezes o 4. Então, olha só. A multiplicação, ela sempre vai trazer um problema para vocês referente à adição de parcelas, né? Porque nós aprendemos que a multiplicação é uma adição de parcelas. Então, aqui esse problema, ele fala para nós que a Melissa, ela precisa organizar as fotos, só que em cada página do álbum dela cabem 4. E ela possui 12 páginas de álbum. Então, quantas fotos ela precisa para completar o álbum dela? Eu vou precisar fazer uma multiplicação. E essa multiplicação qual é? Eu vou multiplicar 12 páginas vezes o 4, que é as fotos que vão em cada página, certo? Então, aqui, gente, ó, esse número aqui, o 12, ele significa, ou ele está representando as páginas, certo? Ó, 12 páginas. 4 fotos. Aqui está representando as fotos por página, certo? Assim a gente vai fazer a multiplicação. Por páginas, 4 fotos por página. Não tem S aqui, tá? Tira o S. Ponto aqui. Então, vamos multiplicar. O livro traz sugestão, gente, de 2 formas de fazermos isso. Ó, apaguei aqui para vocês prestarem atenção aqui agora. Nós temos o cálculo por decomposição e o cálculo com o algoritmo usual, certo? Com decomposição, o que seria a decomposição? Eu preciso decompor as dezenas, as centenas, a unidade de milhar, e decompor é eu fazer uma decomposição do número em centenas, dezenas e unidades. Como aqui nós temos o número 12 para multiplicar pelo número 4, então eu vou decompor o 12, certo? Ó, primeiro, ela decompôs o número 12 em dezenas e unidades, certo? Então, o primeiro passo é decompor. Depois, multiplicou as dezenas e as unidades por 4. Vamos multiplicar, então? Então, já está decomposto, agora nós vamos multiplicar. Primeiro, nós vamos fazer o quê?
multiplicar o 4 pela unidade. Sempre começamos pela unidade, tá, gente? Então, ó, 4 vezes o 2 é 8. 4 vezes o 10 é 40. E agora eu vou adicionar. Vou agrupar esses dois números, dezena mais unidade, e vai formar o meu resultado, o meu produto da multiplicação. 40 mais 8, 48. Então, vamos repetir os passos? Primeiro, ela decompôs o número, certo? O número de cima, porque o 4 é só o 4, não tem como decompor. Depois, ela multiplicou as dezenas e as unidades por 4. Depois, adicionou os resultados encontrados. E assim é o passo a passo do cálculo de multiplicação por decomposição. Vamos ver um outro exemplo aqui com a prof? Vamos lá. Vamos multiplicar, então. Vou pegar aqui vermelho. Vamos multiplicar 25 vezes... Deixa a prof apagar, porque é sem agrupamento. E o 25 não ia dar certo. Vamos pegar, então, 22 vezes 3. Agora, nós vamos conseguir dar o exemplo para vocês. Então, o primeiro passo é qual mesmo? Olhem lá no livro de vocês. Decompor a dezena ou a centena, o qual você está multiplicando. Então, eu vou decompor 20 mais 2, certo? Agora, eu vou trazer para cá a minha multiplicação também. Vou colocar a unidade embaixo da unidade para não ter perigo de ficar confuso o meu cálculo, tá? Então, agora eu vou multiplicar. Primeiro, a unidade pela unidade e depois a dezena, ó. 3 vezes o 2. Quanto que é 3 vezes o 2? É 6. 3 vezes 2, 6. Mais aqui, né? Vamos repetir esse mais aqui, porque depois nós precisamos adicionar as dezenas mais a unidade. Então, agora multiplicamos as dezenas. 3 vezes o 20. Vamos contar nos dedos. 3 vezes o número 20. 3. Até podemos fazer aqui, porque vocês não conseguem ver os dedinhos da prof, então vamos adicionar aqui, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, 20 mais 20 é igual a 40. Eu só adiciono esses dois números da frente. 40 mais 20, ou adiciono 4 mais 2, é 6. E acrescento esse zero, vou chegar ao resultado de 60. Agora, eu faço o quê? Qual é o último passo mesmo? O último passo é nós adicionarmos esses resultados das multiplicações. 60 mais o 6, 66. Ok? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Vamos fazer mais um aqui rapidinho para vocês não esquecerem. Então, agora a gente vai pegar o número 13 vezes o 2, certo? Primeiro passo, então, decompor o número de cima. Eu vou decompor ele, vai ficar 10 mais 3. Multiplicação, trago para cá, para ficar melhor para multiplicar. Agora, eu vou multiplicar esse número vezes esse primeiro. E 3 vezes 2 é 6. Mais 2 vezes o 10. 10 mais 10. 20. Resultado 20. E por último, última etapa é adicionar os resultados. 20 mais 6. Vamos chegar ao resultado de 26. Fechou? Muito bem. Então, seguimos para o próximo exemplo, para a próxima estratégia de multiplicação. Agora, fazermos com o algoritmo usual. Ou seja, o que muda daqui, prof? É que aqui nesse cálculo você não precisa decompor.
você já pode multiplicar um pelo outro sem decompor as dezenas e das unidades, tá? Então, os passos, olha só. A Melissa calculou o 4 vezes o 2 e obteve 8 unidades. E em seguida, calculou 4 vezes o 1 e obteve 4 dezenas, certo? Aqui não ficou organizado como aqui, porque não decompomos, certo? Então, aqui nós vamos ter que colocar em cima unidade e dezena para nós sabermos qual multiplicar primeiro, qual depois e o qual por último, porque nós vamos fazer cálculo com centena também. E é fácil a gente se perder, tá? Então, esse é o cálculo com o algoritmo usual, certo, gente? Vamos ver aqui um exemplo, então, para vocês? Vamos lá. Sem reagrupamento ainda, né? Vamos fazer, então, um cálculo de 32 vezes 3. 32 vezes 3, sem decomposição, um cálculo com o algoritmo usual. Vamos usar os algoritmos que estão aqui, tá? Então, para vocês não se confundirem e para lembrarem sempre qual é o primeiro número que nós vamos multiplicar um pelo outro, coloquem lá em cima, ó, unidade, dezena, tá? Que aí vocês vão saber certinho. Então, primeiro eu tenho que multiplicar as unidades. 3 vezes o número 2, 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes o número 3? Porque primeiro eu adiciono pela unidade e depois esse número vezes a dezena. 3 vezes o 3 é 9. Então, eu sei que 32 vezes o 3 ou 3 vezes o número 32, o resultado é 96. Olha que legal. Nós podemos fazer cálculos maiores e vocês irão fazer também, tá? Vamos multiplicar uma centena? Vamos lá, então. Vamos multiplicar 241 vezes 2. Vou pegar outra cor aqui para vocês verem como o prof vai colocar os resultados. Então, primeiro, gente, organiza unidade, dezena, centena, tá? Agora, você vai começar a multiplicar. Então, primeiro, esse com esse. 2 vezes 1 é 2, certo? Depois, esse, com a dezena. 2 vezes 4 é 8, certo? Depois, o número 2 com a centena. E 2 vezes 2 é 4. Fechou, então. Chegamos novamente a um resultado, que 241 vezes 2 é 482. Ou 2 vezes o número 241 é 482. Fechou, gente? Conseguiram entender? Se não, volta ao vídeo da prof, revê de novo, porque nós vamos para as atividades agora. Vamos praticar o que nós acabamos de aprender. E multiplicação, gente, assim como a matemática, é como a prof sempre fala para vocês. Precisa praticar, 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 praticar e praticar muito para não esquecer. E quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, tá? Então, agora vocês irão fazer a atividade 1, irão descobrir o que está se pedindo, a 2, a número 3, a número 4, tem um probleminha aqui de multiplicação para vocês resolverem, a número 5, a número 6, a 7 não, porque a 7 está na escola. E quando nós retornarmos, a gente faz, tá bom? Então, é isso hoje. E a prof deixou nos slides de hoje para vocês mais multiplicações onde vocês irão fazer numa folha e irão guardar na pastinha porque a correção vem na próxima aula. Tá beleza, gente? Certinho aí? Todo mundo conseguiu entender? Se você está com dúvida, manda um e-mail para a prof que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Um abraço gigante para vocês e até a próxima aula.